Olá, amigos. Estamos começando a gravação da segunda parte da análise do jogo. Na primeira parte, analisamos o ASO, falamos de marketing e agora vamos passar para a jogabilidade. Ordem alfabética, Karavashkin. Sim, o que me chamou a atenção imediatamente no jogo, primeiro de tudo, que muitas coisas foram jogadas para o jogador de uma vez só e te dão uma escolha de controles. E então você vai e basicamente mata alguém uma vez, só um mob. Depois disso você é jogado direto para a loja de upgrades. Nessa loja de upgrades, tudo já fica destacado para você de imediato, por assim dizer. Sim, tem isso, aquilo, o terceiro, o décimo. Acho que deveríamos olhar para algo como Dead Cells, onde você progride organicamente pelo nível, entra numa salinha onde pode se aproximar de alguém, tem alguém parado lá, e é ali que você encontra essas lojas e pode aprimorar suas habilidades, certo? Você só continua. Ou talvez seja mais fácil fazer assim no começo. Talvez depois de terminar o primeiro nível deveria ser bem. Só habilidades, né? Só habilidades? Não, tudo de uma vez, certo? Não uma troca ali, mas para que as coisas sejam desbloqueadas gradualmente. Então eu tenho algumas dúvidas sobre as melhorias de habilidades. Primeiro, não está claro que essas coisas destacadas são, na verdade, abas. Quero dizer, parecem botões que você pode aprimorar. Acho que se eu tiver pontos de habilidade, vou clicar nessa coisa, nesse ícone de punho, certo? Seria aprimorado. Eu cliquei, mas nada foi aprimorado, sabe? E aí percebi que logo abaixo eu podia realmente selecionar habilidades. Então selecionei essas habilidades. Eu escolhi a segunda habilidade ali, né? Você vê, eu tenho um ponto de habilidade. Mas aqui o botão está bloqueado no momento, porque aparentemente você precisa ter, bem, provavelmente 2 pontos de habilidade, certo? Então seria melhor escrever isso no botão e, se o jogador clicar nesse botão indisponível, deveria mostrar uma mensagem pop-up de pontos de habilidade insuficientes. Mas o problema está nos controles. Sabe de uma coisa? Também é, meio difícil deixar os controles confortáveis nesse jogo. No começo, por exemplo, eu sinceramente não gostei muito da ideia de como agachar aqui, mas depois você meio que se acostuma. Existem opções, sim, você pode escolher. Eu não sei, nesses jogos os controles são sempre difíceis. O problema é que a maioria das pessoas vai só tentar usar os controles padrão e ninguém realmente entra nas opções. Então acho que aqui você só precisa fazer alguns testes, basicamente fazer um teste A/B e tentar descobrir exatamente quais controles realmente vão parecer intuitivos. No segundo nível, eu ganhei mais um ponto de habilidade. Aparentemente escolhi uma aba diferente e o custo lá era 1, mas mesmo assim eu não consegui melhorar. Neste ponto eu ainda realmente não entendo porquê. Descobrir qual era o problema, você só pode selecionar uma única habilidade ativa em cada ramo, só uma por vez. E, na verdade, essa coisa em particular acabou sendo, no final, a conclusão de todo o jogo para mim. Tentei várias vezes e, honestamente, não consegui avançar. Quer dizer, fui morto na quarta onda, bem aqui. Enquanto eu tentava salvar esse cara. Fiz 3 tentativas diferentes para salvá-lo, e elas só acabaram me matando mesmo. Bem, a princípio, por algum motivo, achei que haveria apenas 3 ondas. Depois da terceira onda, a quarta começou e percebi que estava prestes a ser morto, então, aparentemente desisti. Então pensei, bom, acho que devo tentar de novo. Entrei, cheguei até esse cara e foi isso. Dessa vez eu fui morto, na quinta onda. Sabe qual é o problema disso aqui, olha, de verdade? É que a dificuldade nem aumenta de forma gradual aqui, né? Porque no começo tinham tipo 2 ou 3 inimigos, as fases eram bem fáceis. E aí, de repente, tudo de uma vez apareceram inimigos demais. Mas quando você começa a jogar, espera que só apareçam alguns inimigos a mais a cada vez. Mas talvez isso seja porque eu gosto desse tipo de jogo. Eu não jogo jogos de plataforma e não tenho experiência com eles. Obrigado, Evgeny. Panforsalov, é a sua vez, por favor. Olá a todos. Olá, Valeri. Conte há quanto tempo trabalha neste jogo? Estou trabalhando nele há 2 anos, principalmente por causa da quantidade de conteúdo que ele tem. Entendo, mas é claro que muito trabalho foi feito, há bastante profundidade ali. Vou abordar meus pontos um por um. Vou criticar, mas também dizer algo positivo. Tente testar uma mudança na posição dos botões à direita, né? Por exemplo, onde atualmente temos pular e atirar, por exemplo. Pular, bem, eu pessoalmente uso bastante, mas está colocado de forma inconveniente acima do botão de atirar. Normalmente no lado direito em jogos semelhantes, os botões de pular e atirar são organizados de modo que se o botão principal, o de atirar, é grande, o de pular fica um pouco à esquerda e abaixo dele, o que é confortável para o dedo. Ou seja, é mais fácil para o dedo se mover para a esquerda e para a direita do que para cima e para baixo com o polegar direito. Simplesmente teste isso. E veja como as pessoas realmente reagem a isso. A alavanca que você precisa usar para abrir a porta só se move depois que eu me levanto, caso eu estivesse agachado. Por favor, faça com que ela se mova quando eu estiver agachado, ou talvez você precise agachar e uma barra de progresso se preencha em 1 segundo, então a porta se abre. Em seguida, mostre as novas habilidades e a negociação um pouco mais tarde, depois da primeira luta séria.
Isso surge no começo do jogo ao disparar o primeiro tiro. Ainda não entendo por que preciso disso agora. Eu ainda nem joguei. Não sei quais habilidades eu tenho ou o que comprar, então por que eu precisaria disso? Quero dizer, antes mesmo de eu realmente jogar o jogo, isso é mostrado cedo demais. Depois, até no menu do mapa, onde você vê aqueles pequenos pontos de nível, realmente não há botão de jogar. Eu colocaria um botão redondo de jogar bem em cima da área colorida que está ativa no momento, porque ali também fica um pouco confuso e pouco claro. Não está claro como começar a jogar. Próximo. Por que preciso escolher uma missão depois de selecionar uma área colorida? Por que escolher missões? Por que eu preciso ver ou ler sobre elas? É para eu voltar para missões antigas? É para eu rejogar missões? Existem esses tipos de painéis ali, sabe? Então parece meio que um menu intermediário inútil. E quando eu clico nessa área colorida, parece que eu deveria passar para a próxima missão, mas em vez disso eles me mostram algumas informações extras que... Há uma explicação para isso. Agora, no jogo, você pode jogar uma missão filler, ou por exemplo, apenas uma raid filler, para subir de nível ou farmar moeda, armas, itens, XP. É para isso que serve o menu intermediário. Basicamente sim. Se essas missões filler não existissem, você poderia ir direto para o progresso atual. Bom, tudo bem. Vamos. Aqui está um ponto importante que você preste atenção. Isso é importante. Uma grande parte da visão fica atrás do personagem. Quando estou correndo para frente, 60% da minha visão está atrás de mim. Mas o que me interessa mais é o que está na minha frente, porque os inimigos geralmente vêm pela frente, muito raramente por trás. Então, enquanto estou correndo, 60% da tela é basicamente desperdiçada. Por isso, eu gostaria de ver o que está acontecendo na minha frente. Em outras palavras, a visão deveria se mover dinamicamente para a frente do personagem assim que começo a correr, pois já sei o que está atrás de mim. Acabei de vir de lá, não preciso ver aquilo, preciso ver o que está à minha frente. Quando há um inimigo, a mira, eu não sei por quê. Por exemplo, às vezes eu estou atirando e atirando, tem um inimigo na minha frente, um barril atrás de mim, e em algum momento a mira pula para o barril, volta para o inimigo. Talvez ela esteja verificando a distância e percebe que o barril está mais perto, então pula para o barril. Mas quando eu tenho um inimigo, eu não quero atirar no barril. Esse é só um pequeno detalhe mesmo. Não dá para mover para trás agachado. Por que empurrar o joystick para baixo não me faz agachar quando quero usar o joystick? É um botão separado, então temos o joystick para baixo que não faz nada, e um botão de agachar separado que me obriga a tirar a mão do joystick. Quando os inimigos estão correndo na minha direção e dois tipos estão atirando ao mesmo tempo, eu quero, por exemplo, agachar, recuar e atirar de volta neles. Mas não consigo fazer isso, preciso tirar a mão do joystick para agachar, poder se mover para trás enquanto agacha. Eu adicionaria esse recurso e removeria o botão de agachar, colocando essa função no joystick. Pense nisso e olhe nas opções. Próximo. Você não tem, por exemplo, uma plataforma opaca pela qual possa pular de baixo para cima. Em muitos jogos de plataforma, existem dois tipos de plataformas. Plataformas sempre transparentes por baixo, para que você possa pular através delas, assim não bate a cabeça nelas. Bem, isso muitas vezes só atrapalha. Isso realmente não cria nenhuma mecânica de jogo única. É apenas um detalhe um pouco irritante. E se você precisar disso do ponto de vista tático, pode criar dois tipos de plataformas. Algumas que são transparentes por baixo, como as de madeira, e outras, como as de tijolo, que são opacas por baixo. Ou seja, você não pode subir nelas apenas pulando de baixo para cima. Em resumo, pense nisso também, porque bater a cabeça em uma plataforma quando você quer pular para cima, especialmente se você está na beirada e só alguns pixels passam por baixo da plataforma e você quer subir nela, mas não consegue, pode ser realmente frustrante. Você só faz pá e bate a cabeça e cai de volta. É só um momento constrangedor. A árvore de habilidades fazem parte o mesmo que os atributos. Temos melhorias de atributos e uma árvore de habilidades. A árvore de habilidades, não sei quanto, mas parece que 50 ou 60% dela faz o mesmo que as melhorias de atributos. Eu sugeriria torná-la linear. Ou seja, seria um tipo de linha que você segue, e conforme ganha experiência, certas habilidades são desbloqueadas para você de forma sequencial. Ou seja, você não escolhe o que desbloquear. A única coisa que você escolheria é quais atributos deseja melhorar. Parece que para um jogo mobile bem, está simplesmente muito complicado e não é casual o suficiente. Para jogos mobile precisa ser mais casual. Não há itens caros na loja. Isso é muito lamentável, especialmente em termos de balanceamento financeiro. A economia do seu jogo está completamente quebrada, porque depois de completar apenas o primeiro nível, eu consigo comprar facilmente qualquer item da loja e ainda vou ficar com muito dinheiro sobrando. Se eu quiser ganhar dinheiro para mim, digamos que as máquinas caça-níqueis sejam vendidas por 500 moedas, coloque algumas máquinas por 10.000, 30.000 ou 100.000 moedas, que seriam apenas um pouco melhores do que as de 500 moedas, para não quebrar o equilíbrio natural do jogo. Mas ao mesmo tempo eu teria um motivo para juntar essas moedas, um motivo para fazer aquelas invasões filler, como você mencionou. Quando faço uma retirada tática, muitas vezes começo a atirar na direção oposta ao inimigo,
Não sei o motivo, eu quero, tem inimigos que não atiram, só correm na minha direção, eu recuo e atiro neles. E às vezes, após colocar uma certa distância entre mim e eles, começo a atirar na direção para onde estou correndo. Eu viro para a esquerda e atiro para a esquerda. Talvez seja um bug e não faça realmente parte da mecânica do jogo. Eu só joguei com mira automática, basicamente não cheguei a jogar com mira manual, pelo menos não por escolha, na verdade. Não está claro quais paredes verticais são atravessáveis e quais não são. Percebi isso no final do segundo nível, nas ondas de inimigos, quando resgatamos nosso assistente. Há paredes verticais de troncos ali e algumas são um pouco mais claras, outras um pouco mais escuras. No começo eu ficava esbarrando nas que eram um pouco mais escuras. Achei que eram atravessáveis, mas acabou que não eram. Isso é realmente uma falha visual. Basta fazê-las parecer diferentes. Corrida espontânea. Quero perguntar o que é isso. Enquanto me movo pelos níveis, às vezes de repente acelero por 1 ou 2 segundos e eu não aperto nada para isso acontecer. Nem consigo acelerar quando quero. Mas isso simplesmente acontece enquanto eu me movimento pelo nível. Além disso, a animação do personagem principal, sinceramente, parece meio improvisada. Resumindo, eu realmente recomendaria que você investisse um pouco mais na aparência geral do personagem principal, porque do jeito que ele está agora, tanto o visual quanto os movimentos acabam deixando o jogo com um aspecto meio amador. Eu sugeriria prestar um pouco mais de atenção à aparência e à animação do personagem principal. A cabeça dele é desproporcionalmente pequena e há uma mancha escura estranha na região da cabeça. Só em algumas cutscenes em que ele aparece de perto dá pra perceber que é um cachorro e assim por diante. Isso é só um ponto visual simples, de verdade, realmente. Por outro lado, diferente do Evgeny e do Oleg, eu gostaria de destacar um equilíbrio de dificuldade bem interessante. Especificamente para o equilíbrio de dificuldade, eu te daria nota 5. Obrigado, Evgeny. Obrigado, Evgeny. Vamos lá. Então, olha, o Valeri jogou, eu passei por uns 5 níveis e depois ficou realmente difícil, sabe, pra mim. Sobre o FTUE, eu concordo com os Evgenys aqui que tudo deveria ser apresentado em partes e a entrega do conteúdo deve ser feita de forma que o jogador não fique perdido logo de cara sobre o que é esperado dele. Isso vale tanto para a jogabilidade em si quanto para o menu principal também. Tudo pegando fogo, há botões demais disponíveis logo de cara e um bloco de texto é um ponto muito chamativo que exige atenção imediata, pois algo está acontecendo ali. Mas ao mesmo tempo o jogo quer que eu clique num quadradinho no canto superior esquerdo. É minha primeira vez abrindo o jogo tentando entender o que está acontecendo, é difícil. Acho que também tinha algo atirando ao fundo, né, a música instalando ou algo assim, e eu fiquei completamente perdido. E depois de alguns segundos percebi que precisava clicar no kit médico e me curar. Sugiro talvez incluir alguns pequenos níveis introdutórios aqui, onde você ensina o jogador a de forma gradual utilizar todas as mecânicas principais, ou seja, coisas como correr, pular, atirar, mirar em algum lugar ou mostrar que o automira funciona. No geral, as lutas pareceram bastante monótonas. Vou pular para o equilíbrio. Talvez faça sentido adicionar alguns oponentes ou inimigos que possam ser derrotados com um único tiro. Isso criaria aquele efeito de multidão. Se você jogar Autofire, por exemplo, ele tem esse efeito. E o próprio ato de eliminar inimigos, limpar a tela, traz uma certa satisfação. Há uma verdadeira emoção de jogo nisso. Acho que vale a pena tentar criar cenários diferentes, porque agora todas as situações de gameplay se resumem a inimigos grandes e pequenos te perseguindo, apenas te sobrecarregando pela quantidade. Quanto às mecânicas defensivas, basicamente o que temos aqui é correr, desviar e se abaixar. Nesses jogos é realmente importante criar aquele momento de pulo super ativo, movimento constante, atirando de diferentes direções. Mas aqui tudo se resume a isso: dar um passo atrás, atirar, dar um passo atrás, atirar. Sobre a troca de armas, acho que faz sentido colocá-la no canto superior esquerdo, logo abaixo da barra de vida onde está. No geral, esse é definitivamente um método mais conveniente do que tentar encontrar um botão pequeno ao lado do botão de disparo. Quanto à rejogabilidade, não existe, já que as fases concluídas ficam riscadas no menu de fases. Você não pode voltar e rejogar aquela fase. Então fica a pergunta, talvez fosse melhor deixar mais óbvio para o jogador que existem áreas secretas que ele pode acessar e ensiná-lo como entrar nessas áreas usando as mecânicas do jogo. Desviar. Eu queria falar sobre isso. Em jogos como este, a esquiva é recurso interessante e aqui vale a pena considerar se realmente faz sentido colocá-la em tempo de recarga. Talvez ela devesse estar sempre disponível e, de fato, fazer do jogo uma mecânica em que você atira e desvia constantemente. O que eu gostei? Além da tentativa de incentivar a exploração, eu gostei especialmente da mecânica de perseguição. Gostei que você não pode simplesmente correr pela fase. Sempre vai ter alguém te perseguindo, e você precisa lidar com isso de alguma forma, senão eles vão trazer alguns amigos depois, e aí vai ficar realmente difícil de jogar. Quero o fundo apenas como fundo. Vou ser direto. Quando encontrei um cacto pela primeira vez, achei que era um obstáculo. No começo, eu pulei por cima do pequeno. Quando vi um grande pela primeira vez, comecei a atirar nele. Achei que precisava atirar 2 vezes para fazê-lo sumir ou explodir e passar correndo. Mas acabou que eles eram apenas adereços. Eles precisam ser movidos para o fundo e parecer parte do chão. Então os deixei com um aspecto mais distante, como aquelas nuvenzinhas, porque chamam a atenção como essas lanternas. Quanto a essa lanterna, achei que era ponto de controle. Eu até parei por alguns segundos para ver se talvez uma barra de progresso iria encher. Não aconteceu.
Esse exemplo com a arena realmente mostra por que você precisa tratar o fundo como fundo. Olha, aqui você tem uma plataforma ativa, uma plataforma ativa. Essas plataformas estão inativas, mas parecem que você pode pular nelas. Não entendi para que elas servem. Elas só distraem. Elas precisam ser removidas ou trocadas por outra coisa. Acho que se houvesse só uma parede de tábuas aqui, isso não mudaria nada no geral. Você não distrairia o jogador ou daria falsas esperanças de que pode pular ali e escapar dos inimigos. Você precisa ou criar mais espaço, se não quiser deixar as prateleiras transparentes, ou torná-las transparentes. Existem expectativas falsas sobre casas, telhados. Parece que você pode pular aqui depois para a esquerda, né, que vai ter algo lá. Mas não. Eu não sei como me sentir sobre isso. Eu moveria as casas mais para o fundo. Ou penduraria uma moeda nelas e aí as transformaria em plataformas. Eu não entendo por que não se pode pular nelas. Nosso jogo já é de fato super abstrato em termos de proporções e objetos. Eu adicionaria moedas aqui sem medo. Legibilidade do nível, isso aqui também parece ser só fundo. Parece que você deveria poder pular ali. Muitas situações são assim. A tela de troca, o comércio, trocas, isso mesmo. Não está claro como interagir com isso. Essa etapa aqui é o baú, essa é a loja, o que o comerciante tem, o que você pode pegar, e isso é o que é seu. Você precisa separar mais as coisas, dar mais espaço entre esses painéis de armas ou cartas de armas. No geral, mais espaço entre os botões. Está tudo espremido e difícil de ler. Eu acho que tem informação demais exibida na carta de arma. Você precisa decidir o que transmitir ao jogador e mostrar isso de outra forma, talvez removendo informações desnecessárias. Eu já odeio absolutamente essa tela há 2 anos e meio. Tenho muita dificuldade em descobrir como melhorar isso. Escolhi a visualização em grade para todos os itens da loja porque assim dá para colocar mais coisas na tela e mostrar mais para o usuário de uma vez só. E todos esses detalhes que você mencionou, você pode vê-los se tocar em um item e olhar a descrição completa. Mas ao mesmo tempo, talvez pudesse ser, digamos, mais informativo e menos poluído se usássemos apenas uma lista de rolagem vertical onde há um ícone e basicamente todas as informações necessárias, como debuffs, custo e assim por diante, são exibidas brevemente em cada item da lista. Mas aí, nesse caso, não conseguiríamos colocar bem menos itens na área visível. Qual opção é, no fim das contas, melhor? Menos itens, mas com mais informações, ou mais itens com informações condensadas na forma de ícones? A resposta universal, não sei, veja por si, desculpe, é isso. Como abordaria esse problema? Eu reuniria referências, né? Ainda capturas de tela desses inventários e lojas. Dê uma olhada em alguns dos principais jogos no estilo GTA. Vá ver como isso é feito lá. Diferencie os botões por cor. Por exemplo, botões funcionais como voltar devem ser na cor vermelha padrão, como todo mundo já está acostumado. O botão de comprar ou de aprovação, ok, esse deve ser absolutamente verde, assim como o seu botão de loja. O botão de subir de nível deve ser de uma cor diferente do vermelho, porque vermelho está associado a cancelar ou perigo. Acho que aqui você deveria optar por um amarelo clássico ou laranja. Esses menus precisam ser mais destacados em termos de atividade. No geral, eu aproveitei bastante, acho que devo fazer um elogio no final, assim como todo mundo. Eu gostaria de fazer uma observação grande, uma observação realmente grande, por um momento. O jogo é realmente ótimo, tem muito conteúdo, mas ao mesmo tempo pouquíssimos testes. Ou seja, na minha opinião, depois que você lançou o primeiro e o segundo níveis, você já precisa começar a fazer testes. Agora, provavelmente vocês precisam trabalhar nos controles, isso é uma coisa, e nos gráficos, embora eu não tenha certeza de qual é a prioridade aqui. Ainda acho que o equilíbrio, em termos do seu efeito geral, teria um impacto maior. Bem, tirando coisas como o escurecimento e afins. Agradeço a todos que participaram, aos 2 Evgenis, Anton, Oleg e Mikhail. Vamos encerrar por aqui. Não se esqueça de se inscrever e clicar em curtir. Tchau, tchau.